Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje estamos aqui reunidos para meditar nos mistérios do terço, continuamos nos mistérios gozosos e hoje contemplamos o terceiro mistério, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa da família de Davi, para se alistar com sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o numa faixa, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para ele nas hospedarias. O povo judeu, como tantas outras nações, não está sob a dominação do Império colonista de Roma. O nome de imperador da ocasião é César Augusto, que governou em Roma do ano 31 a.C. até o 14 depois de Cristo. Seu governo, portanto, durou menos de 45 anos. E foi Augusto quem deu início ao Império Romano, concentrando dessa forma, ainda mais do que na época da República, o poder político, militar e econômico da cidade imperial. As comunidades de Lucas conheciam muito bem como os imperadores oprimiam as nações subjugadas. Anotaram inclusive a análise crítica que Jesus fazia da sua tirania. Os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Quirino, governador romano na Síria, foi o responsável por organizar o recenseamento na região. Sabemos que os principais objetivos do recenseamento, do censo, tinham em vista a opressão política e econômica, tinham a meta de saber o número dos homens aptos a serem eventualmente recrutados para a guerra. Os judeus tinham o privilégio de não prestar serviço militar no exército romano, bem como saber a quantidade de pessoas sobre as quais podiam cobrar os impostos. E os tributos que Roma cobrava ultrapassavam 50% do rendimento das famílias dos povos colonizados. Dessa forma, Roma, além de ser centro da dominação imperialista, tornava-se também o grande centro de acumulação das riquezas. Na segunda parte, nós vemos como a novidade apresentada, diferente dos poderosos, cujo poder está calcado nas armas do exército e nas riquezas acumuladas no centro do império. Jesus vem da periferia. Ele não só não vem de Roma, capital do império, ou de Jerusalém, capital dos judeus, mas vem de Belém, uma cidade periférica da Judéia. De um lado, seu nascimento é situado em Belém, especialmente para colocar Jesus na tradição e na esperança profética de seu povo. De outro, é para dizer que desde o começo de sua vida, Jesus tem a mesa da partilha como centralidade do seu projeto? Como assim? Podemos perguntar. É que Belém quer dizer casa do pão, daí ser teologicamente fundamental situar o nascimento de Jesus em meio do pão, indicando assim o foco de sua missão. Já dizia Noemi, a sogra de Ruth, o que o Senhor se lembrará do seu povo dando-lhe pão. E mais uma vez em Jesus de Nazaré, Deus visita seu povo em Belém, a casa do pão. Mas não é por acaso que Jesus assumiu como eixo de sua missão a partilha dos pães de acordo com a necessidade de todas as pessoas? Temos inclusive 2 relatos exemplares desde as muitas partilhas que sua presença promovia no meio do povo. Por exemplo, São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Além disso, não pode escapar ao nosso olhar que Jesus colocou o pedido pelo pão no centro do Pai Nosso, no coração de sua oração, de sua conversa com o Pai, síntese do seu projeto.
Mateus, por fim, não é mera coincidência que também a partilha do pão foi o sinal maior da boa nova do Pai, celebrada ao redor da mesa na ceia. Como vimos, Jesus não só vem de Roma, capital do Império. Jesus não não vem de Roma, do capital do Império, nem de Jerusalém, capital dos judeus, mas vem de Belém, uma aldeia periférica da Judéia. Se Belém já era uma aldeia marginal, Jesus nasce ainda mais na exclusão, nasce numa estribaria, num estábulo, nos arredores de Belém, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ali seu primeiro berço foi uma manjedoura, um coxo onde os animais faziam as refeições. Também não é por acaso que o primeiro berço de Jesus é uma vasilha em que se coloca a comida, o pão cotidiano dos animais. Segundo o relato, os pais de Jesus eram forasteiros no lugar e não tinham onde pernoitar. E é por isso que essa realidade extrema de marginalidade e de fragilidade, de abandono e de solidão de uma mãe dando à luz a sua primeira criança, que vem à força do Deus libertador, que quer incluir todas as pessoas de boa vontade em seu reinado de justiça e de paz. Deus se revela na fragilidade